Olá, meus amores! Hoje nós vamos falar sobre o Getsemane. Você sabe o que é o Getsemane? Aquele local que Jesus escolheu para passar os momentos finais ali do seu ministério, passar ali os momentos mais sofridos. Para mim, aqueles momentos ali, pelo que a Bíblia revela, foram os momentos mais difíceis que Jesus enfrentou em toda a sua trajetória aqui. A Bíblia diz que Jesus chamou ali 3 dos seus discípulos para estar com ele ali no Getsemane. Mas o que é o Getsemane? É um jardim, como a Bíblia relata? Esse relato está no livro de Mateus, Marcos e Lucas, e eles chamam aquele lugar de Jardim do Getsemane. Mas sabe que não é um jardim como nós imaginamos? Quando pensamos em jardim, pensamos num local cheio de árvore, de flores, bancos, lugar para sentar, relaxar, meditar, orar. Mas na realidade, aquele lugar ali, o Getsemane, era um lugar de trabalho. Aquele lugar era uma fábrica, isso mesmo, uma fábrica de azeite ali aos pés do Monte das Oliveiras, onde também Jesus sempre ia orar. A Bíblia diz que Jesus sempre ia orar no Monte das Oliveiras. E lá no pé do monte ficava este local bem de frente ao templo. E Jesus levou esses seus discípulos para estar ali orando ao Pai com ele, vigiando em oração. E ele disse que a alma dele estava triste, profundamente angustiada até a morte. E a Bíblia diz que Jesus ali, ele chorou, ele suou gotas de sangue. Gotas de sangue. Como gotas de sangue, né? Se realmente foram gotas de sangue, eu não sei. Mas a Bíblia diz que foram como gotas de sangue caindo na terra. De tamanha era a angústia que Jesus estava sentindo. Os estudiosos dizem que Jesus estava angustiado daquela maneira, com aquele sentimento tão profundo de dor, de angústia, de tristeza, não era por medo da cruz. Embora eu acredite que isso também estava ali deixando Jesus triste, porque ele sabia o que ele ia enfrentar, ele sempre soube uma morte de cruz, ia ser escarnecido pelos homens, surrado pelos homens e pregado numa cruz. Ele já sabia de tudo isso. Mas a Bíblia diz que os estudiosos dizem que Jesus estava ali naquela angústia tão grande porque ele estava sentindo o peso do pecado da humanidade sobre ele. E o pecado estava pesando e angustiando de tal maneira que Jesus estava quase sucumbindo. E ele chama ali os seus discípulos para vigiar com ele. Bom, e eu quero fazer uma analogia entre esta fábrica de azeite, entre o que era feito ali com o azeite, com as azeitonas, né? Porque as oliveiras eram árvores de azeitona, um pomar de azeitonas, e aquelas azeitonas na época da colheita eram colhidas e levadas ali para o Getsemane, para aquele local onde ali ia passar por processos de extração do azeite. E esse processo não era um único processo. As azeitonas elas passavam ali por alguns processos e cada retirada de azeite era usado para uma determinada função. O primeiro azeite que era retirado das azeitonas, ele era mais manual, sabe? As azeitonas eram colocadas ali em sacos, as azeitonas maduras, e às vezes eram trituradas ali com a mão, outras vezes pisada, e aqueles sacos ficavam ali, e aquele azeite que escorria, aquele primeiro azeite, totalmente ali de forma manual, ele era o mais precioso, o azeite muito caro, e ele era usado no templo, aquele templo que ficava bem em frente, ali onde Jesus estava, no Getsemane. Ele era usado para acender o candelabro do templo, para iluminar o templo. E depois ainda passava por um outro processo. E o segundo azeite que era extraído ali, ele também era caro, também era puro, não tão puro quanto o primeiro, mas ele era puro e muito caro. E ele era usado para cozinhar, para os alimentos, para preparar alimentos. E o terceiro azeite,
para usar nas lamparinas, o terceiro azeite. Ele também já não era tão puro, já tinha ali alguns resíduos e ele era usado nas lamparinas para iluminar as casas. E ainda saía ali um quarto azeite. O quarto azeite, ele era usado para fazer sabão, sabonete de oliva. Então, e trazendo para Jesus, eu fiquei pensando quando eu estudei isso. Jesus, ele ficou ali, Jesus era como se ele estivesse ali sendo trabalhado, né? E Jesus, ele é a luz do mundo. O primeiro azeite usado no templo, trazendo para Jesus, é como se fosse a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. Iluminava o templo, Jesus ilumina o mundo. É a luz do mundo, veio trazer luz para a humanidade, tirar o homem das trevas e mostrar a ele que existe luz, que existe vida, que existe salvação, que existe solução. O segundo azeite, usado ali para culinária, para cozinhar. E Jesus é o que, meus amores? Jesus é o pão da vida. Jesus é o alimento, aquele que sacia a nossa fome espiritual. Não é verdade? Depois aí temos o terceiro azeite, que era usado para iluminar as casas, nas lamparinas. E Jesus é a luz para os nossos pés, lâmpada para os nossos pés. Jesus ilumina os nossos caminhos. Não é isso que a Bíblia fala? Depois nós temos aí o sabão, que é o quarto azeite, usado para fazer sabão. E o sabão lava. Jesus lava o pecado da humanidade. Todo aquele que aceita Jesus no seu coração, crê que ele realmente é o Filho de Deus, ele é lavado e purificado. Não é isso? Olha que coisa linda. Que Jesus possa ser para você tudo isso, luz do mundo. Que Jesus possa ser alimento, pão da sua vida. Que Jesus possa ser luz para os seus pés, lâmpada para os seus pés, como a palavra diz. Lâmpada, luz para o seu caminho, luz para a sua vida, para as suas decisões, para os seus projetos, para a sua vida. Que Jesus possa ser o sabão especial que nos lava de todo pecado. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. E nunca, nunca, nunca se esqueça que Jesus te ama. E Ele quer ser tudo isso na sua vida. Jesus foi e é e sempre será a luz dos homens. Beijo no coração.